Bom dia a todos, agora sim. Como estamos, tudo bem? Pessoal se acomodando. Senhoras e senhores, bom dia. Antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer, uma satisfação, é uma honra, na verdade, mais uma vez fazer parte desse que é o principal evento da saúde suplementar. Esse período de pandemia deixou ainda mais claro para todos nós a necessidade de se falar em ampliação do acesso aos serviços de saúde. Essa é uma pauta prioritária que deve ser tratada constantemente, abordando tanto a agenda pública quanto a privada de saúde, ainda mais nesses meses das eleições presidenciais, né? Há tão pouco tempo das eleições. E não à toa, a escolha do local da realização do 26º Congresso Abrange é aqui, no Rosewood, São Paulo. É um local mais que especial, onde há mais de um século, uma das famílias brasileiras mais tradicionais, a família Matarazzo, liderou a construção e a administração do Hospital Matarazzo, fundado em 1904, e da maternidade Condessa Filomena Matarazzo, em 1943, criando um verdadeiro complexo de saúde nos arredores da Avenida Paulista. O que fez uma família de industriais investir na ampliação de serviços de saúde tem tudo a ver com o nosso evento, com o objetivo maior da saúde suplementar e o de ampliar o acolhimento a toda uma população ainda carente de coordenação de cuidados e acesso a tratamentos quando necessários, né, garantindo assim a qualidade de vida das pessoas. Estar entre amigos, conhecer pessoas, criar conexões, viver experiências únicas e ampliar conhecimentos faz parte do escopo desse 26º Congresso Abrange, que traz como tema central ecossistemas, acesso e sustentabilidade na saúde suplementar. Colaboração. Sejam todos muito bem-vindos. A todos que estão chegando agora, por favor, acomodem-se em seus lugares, apertem os cintos, nossa viagem não terá turbulências, assim esperamos. Eu sou Carla Bigato, sou jornalista, apresentadora de rádio e televisão do Grupo Bandeirantes de Televisão e vou acompanhar vocês neste evento de hoje. Eu gostaria de, em nome da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde, agradecer a presença de todos, palestrantes, congressistas, dos jornalistas aqui hoje presentes, né, cobrindo o evento, e também aos parceiros patrocinadores, ANAP, Bayer, Roche, Bruno Marcelos, Saúde ID, AstraZeneca, Janssen, AbbVie, GSK, Astellas, Novartis Sandoz, Mevonexodata, Sparta, Novo Nordisk, Sener Anvisa, M3BS, Gilead Kite, Sanofi, Alcare e Lips. Vamos agora assistir aos vídeos da Bayer e da Saúde ID. Trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Cuidar. Quer uma demonstração de carinho maior que essa? Cuidar é ajudar, estender a mão, proteger e abraçar. Mas como falar de cuidado sem falar em saúde? Uma saúde acessível, transparente, eficaz, inteligente e humanizada? Impossível.
Afinal, é tudo isso que você busca para a sua família. Uma saúde de qualidade e que é de direito. Assim nasceu a Saúde ID, com o propósito de cuidar da saúde de cada um para transformar a vida de todas as pessoas. Nasceu para te guiar em um novo jeito de cuidar da saúde, que te aproxima e conecta aos melhores profissionais, laboratórios e hospitais para você fazer consultas, exames, cirurgias e muito mais, de um jeito que você nunca imaginou, que é democrática, entende seus desafios e é flexível com a sua realidade, que junto com uma tecnologia de ponta te entrega as melhores possibilidades na palma da mão. Uma plataforma para cuidar de quem você mais ama. Saúde ID, seu acesso para o cuidado. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. E para abrir oficialmente nosso evento, chamo ao palco o presidente da Abrange, Renato Freire Casarotti. Bom dia a todos. Agora melhor, um pouquinho mais afastado. Primeiro, obrigado, Carla. Uma felicidade ter você mais uma vez conosco no Congresso da Abrange. Espero que essa se torne uma tradição que a gente mantém ao longo dos anos, contando com a sua presença. Quero também registrar a minha satisfação em estar aqui com vocês, representando, ou usar essa referência uma vez, eu gostei muito, estando presidente da Abrange, né? Importante a gente não se confundir com o cargo. Estou presidente da Abrange com muito orgulho, uma associação que faz 56 anos esse ano, muita tradição, muita história. Chegamos agora a 140 operadoras associadas. Dessas 140, 96, cerca de 70% delas têm até 50 mil vidas. Operadoras de pequeno porte espalhadas pelo Brasil inteiro. E eu sempre digo, falo para os meus colegas de diretoria e de Abrange que essa diversidade, essa capilaridade traz a nossa força. A nossa força está aí, em sermos diversos. Temos desde associadas com milhões de beneficiários até associadas com algumas dezenas de milhares. E essa troca é fundamental para o nosso crescimento. Representamos, nessas 140 associadas, nós representamos ou acolhemos 17 milhões e 200 mil vidas, brasileiros que contam conosco através da utilização dos nossos planos médicos hospitalares. E fazemos isso com muito prazer e com muita honra. Acho que devo começar dizendo que fazendo um panorama do último congresso para cá, do último ano, né, não tem sido um período fácil. Não tem sido um período fácil para a saúde do Brasil e não tem sido um período fácil para a saúde suplementar, a saúde privada do Brasil. Porque eu sempre questiono muito essa segmentação de saúde suplementar. Somos uma cadeia produtiva que entrega cuidado para as pessoas, né? Desde a indústria, farma, de insumos, de OPME, os nossos prestadores, médicos, clínicas, hospitais e as mais diversos modelos de operadoras e planos de saúde. Somos uma cadeia. Tem sido um ano muito difícil. Passamos por alguns debates duros, né? Todo o debate sobre incorporação automática lá de antineoplásicos orais, que vem do ano passado, acabou resultando, na minha modesta avaliação, numa evolução até do modelo de incorporação tecnológica, na criação do CoSaúde, o trabalho que é feito na agência reguladora. Para mim, representa a evolução. Ainda é um trabalho em evolução, mas, sem dúvida, uma melhoria. Passamos pelo debate difícil sobre o reajuste dos planos individuais desse ano, né? Críticas muito duras ao índice de 15%, pouca gente se lembrando do reajuste negativo, nem existe a palavra reajuste negativo, né? Mas da redução de 8% do ano anterior. Mas passamos por esse debate com dignidade, com informação, esclarecendo, colocando a nossa posição, explicando as razões. Eu acho que o caminho é esse. E chegamos aos dois assuntos mais recentes agora, o debate muito duro sobre a natureza
da lista de coberturas definida pela ANS, né? Vamos chamar de hall, que é um termo hermético, afasta as pessoas, a lista de coberturas, que quem milita no setor sabe que essa é o núcleo essencial daquilo que a gente faz. Para qualquer seguro, saber o que você cobre é fundamental. É difícil que a gente tenha que explicar isso, e não temos sido bem-sucedidos nessa tarefa, mas a gente segue nela. E um outro desafio muito grande, um tema delicado, que afeta diretamente algumas das nossas operadoras, mas, sem dúvida, todos os nossos prestadores, que é a discussão sobre o piso salarial da enfermagem. Necessidade de, sim, reconhecer o trabalho de uma categoria essencial para a saúde, que está no núcleo, mas que foi feito de forma extremamente superficial. E a gente percebe agora o resultado desse debate e como ele acabou sendo contaminado pelo cenário eleitoral. E essa dificuldade ela trouxe um resultado concreto. Quem leu essa semana uma matéria da jornalista, uma jornalista que eu admiro muito, a Luciana Casimiro, do Globo, fez uma matéria sobre, confirmando ali que o primeiro semestre com um resultado líquido negativo do setor, né? Um prejuízo líquido de 691 milhões. E eu já comentei com a Luciana, como já comentei com alguns colegas jornalistas, que avaliar qualquer setor econômico pelo resultado líquido é uma avaliação sempre delicada ou parcial, né? Eu que já trabalhei muitos anos em outros setores, é importante a gente avaliar sempre pelo resultado operacional. O que a operação está entregando, né? Resultado líquido leva em consideração outras coisas, leva em consideração receitas financeiras, e quem faz dinheiro com receita financeira é banco, a gente não é banco. A gente entrega cuidado. Então, a operação tem que estar saudável. E no primeiro semestre desse ano, a gente teve o resultado mais duro da história da saúde suplementar. O prejuízo não foi de 690 milhões, foi de 6,5 bilhões de reais, o prejuízo operacional do primeiro semestre. Isso não saiu em manchete nenhuma. Isso a gente não consegue divulgar. E aqui eu vou fazer meu gancho, né? Como toda boa abertura tem sempre um gancho para mudar. O meu gancho vem nessa mesma matéria que fala do prejuízo. Um economista do IPEA me sai com essa. O prejuízo vem da ineficiência administrativa das operadoras, que tentam sempre passar isso para os consumidores e para o governo. Eu falo, cara, que duro de engolir isso, bicho. Que duro de engolir isso. Aí é difícil, hein? Então, a gente está tendo prejuízo de propósito para passar para frente. Essa deu uma desanimada, e aí me fez lembrar do meu pai. Meu pai falou o seguinte, meu filho, toma muito cuidado com dois tipos de pessoa. Aqueles que sempre te elogiam, cuidado, são os puxa-saco. Eles são aqueles que vão te liderar para o fracasso. Eles têm agenda própria, que não é a sua agenda. Então, cuidado com quem sempre te elogia. Mas toma muito cuidado também com quem sempre te critica. Porque você, como todos nós, nem sempre estamos certos, mas com certeza nem sempre estamos errados. Então, quem sempre te critica também tem agenda. Cuidado. E é por isso me fez refletir muito sobre o tipo de interlocutor que a gente tem, com quem que a gente fala, quem está aberto para ouvir e de quem a gente deve ouvir. E aí eu faço o gancho para mostrar o que aconteceu de bom, acho que no último ano. E eu quero fazer algumas reflexões pontuais aqui, lembrar de algumas instituições e de pessoas. Primeiramente, eu fui muito orientado a não prestar elogios à agência reguladora, né? Falam que setor regulado que elogia a agência reguladora está confirmando que tem captura. Mas a gente não pode ter medo de elogiar quando a postura é correta. Eu preciso, sim, prestar um reconhecimento à agência reguladora e a satisfação que eu tenho de ver uma agência hoje com 5 diretores, formada com um corpo técnico extremamente qualificado, que faz um debate técnico. Temos as nossas divergências, que são frequentes, mas muito respeitosas, e sempre um canal de diálogo aberto, sempre uma tentativa de melhorar. Quando você fala com os servidores da agência, e eu falo isso para as minhas associadas, é importante que a gente reconheça o papel, a dignidade, a batalha desses servidores, que têm paixão pelo que eles fazem e fazem bem, pensando no que é melhor para as pessoas. Aproveito para registrar a minha satisfação, lembrar aqui o nome dos 5 diretores da agência, sob a presidência do Paulo Rebelo, Alexandre Fioranelli, Dr. Jorge Aquino,
Maurício Nunes e a doutora Eliane, e também reconhecer e prestar aqui meus cumprimentos aos que precederam, né? O doutor Rogério Scarabel, ex-presidente, doutor Leandro Fonseca, também ex-presidente, e doutor Zé Carlos Abraão, que eu vejo aqui com muita satisfação na minha frente. Muito obrigado pela sua presença e por nos prestigiar, doutor Zé Carlos. O outro relacionamento que, para mim, melhorou muito, eu sempre disse, quando eu entrei na saúde, a saúde é um setor interessante, é um setor altamente fraticida. Fraticida no sentido duro da palavra, sempre brigando, uma briga interna atrás da outra. É sempre a briga da indústria com prestadores, com as operadoras, entre si, diálogos tortos, altamente fragmentada, e a gente talvez não tenha se unido pelo amor, mas acho que se uniu pela dor. E hoje o que eu vejo é um setor bem mais unido, principalmente entre prestadores e operadoras. Para mim isso é muito emblemático, é muito emblemático. Quando eu penso, as pessoas eu falo com mais frequência no meu dia a dia, eu tenho que reconhecer que hoje a Abrange tem uma relação extremamente forte, consolidada com as grandes entidades que representam prestadores no Brasil. Então, registro aqui a satisfação do relacionamento que a gente tem com a ANAP, a Associação Nacional de Hospitais Privados, na figura do gentilíssimo e querido doutor Eduardo Amaro, que todos conhecem muito, e do meu mentor Antônio Brito, que conhecem mais ainda pelo passado ilustre do Antônio Brito. Aproveito também para reconhecer com satisfação a parceria criada com a Cine Saúde, sob a liderança do nosso aguerrido Breno Monteiro e do Bruno Sobral, também 2 batalhadores. Aproveito para reconhecer também, vejo aqui meus amigos, doutor Adelvânio Morato, Luiz Fernando, representando a FBH, uma satisfação tê-los aqui conosco, a Federação Brasileira de Hospitais, e o nosso ilustre piauiense, doutor Mirócles Veras, junto com o Mário, que estão à frente da CMB, Confederação das Misericórdias do Brasil. É uma honra conversar com vocês todos os dias, é uma honra perceber que todos nós estamos focando cada vez mais no que nos une e deixando de lado um pouquinho o que nos separa. Isso é uma satisfação grande. Não sei se vamos ser bem-sucedidos, mas é uma satisfação estar com vocês. Obrigado. Também tenho que reconhecer o trabalho feito entre as entidades do Elo que conduzem os planos de saúde, que fazem a gestão dos recursos da saúde suplementar. Uma satisfação muito grande, um trabalho que foi iniciado pelo meu predecessor na Abrange, o doutor Reinaldo Chabe, quem eu vejo aqui também. Obrigado, Reinaldo, pela sua presença. Você ilumina aqui o nosso congresso que você conduziu por tantas vezes. E fazer o registro da satisfação da parceria que a gente tem com a FENA Saúde, sob a presidência do nosso querido Manuel Pérez. Eu não vou deixar de registrar também o antecessor dele, também meu mentor, João Alceu Amoroso Lima. Obrigado, João. Satisfação ter você aqui conosco. Meu amigo Anderson Mendes, que lidera as autogestões, a Unidas. E também o doutor Omar Abujanra, meu querido amigo, presidente da Unimed do Brasil, um trabalho de aproximação que é feito constantemente criando esses elos. Mas eu vou gastar o finalzinho aqui da minha abertura, eu sei que eu já me estendi bem, para reconhecer o trabalho da Abrange, da nossa diretoria da Abrange. E aí eu reforço aquele ponto de estar presidente. Eu estou presidente, mas eu tenho colegas comigo que me dão muito orgulho, me dão muita satisfação de trabalhar todo dia. E vou registrar aqui o nome dos meus colegas de diretoria que me orgulham, é um orgulho estar com vocês, não à frente, mas ao lado de vocês. Então, o outro guerreiro da Abrange, meu querido Carlito, está aqui na minha frente, Carlito Marques de Abreu, representante da Apivida, nosso secretário-geral. Carlito, uma honra trabalhar com você, meu caro. Sempre foi e sempre vai continuar sendo. O outro irmão que eu tenho, meu querido Luiz Celso Dias Lopes, esse irmão e professor, estava dando aula ali fora de regulação para mim mais uma vez. Te abusa do Luiz Celso, também da Apivida GNDI, um prazer ter você conosco. E aqui uma série de colegas e amigos que me ensinaram muito, aprendi muito com vocês, e tenho aprendido. Francisco Antônio Santelena, do nosso CCG, Centro Clínico Gaúcho. Santelena, uma honra, você representa muito bem o sul do nosso país. Antônio César Justo, representando a TuCare. O bom baiano, Jorge Antônio Duarte Oliveira. Jorge, você é fera, cara, obrigado. Conduz lá
a maior PPP, a melhor PPP do Brasil. Parabéns, uma honra ter você na nossa diretoria. Marcelo Sanches Dietrich, outro gaúcho, da Dr. Clean. Marcelão, você também compõe essa diretoria. E meu querido amigo Carlos Augusto Ferreira, representando a Santa Rita Saúde e o Grupo Atena, são a diretoria nacional. E vou registrar também os presidentes das Abranges regionais, Sérgio Vieira, que preside com muita dignidade a Abrange Rio, o Rodrigo Mafra, presidente da Abrange Ribeirão Preto, Abrange São Paulo, Olavo Pereira, na Abrange Paraná, e o Luiz Fernando aqui, que é o representante da Abrange Minas, lembrando que o Santa Helena também preside a Abrange Rio Grande do Sul. Prazer ter vocês conosco, e eu precisava fazer esse registro de agradecimento à parceria de vocês. Parceria que rendeu bons frutos, né? Eu quero registrar 4 mudanças, ou 4 melhorias recentes que nós promovemos, que também me trazem muito orgulho. A primeira delas foi a criação recente da Comissão Médica da Abrange, que faz um trabalho sensacional, junto com as demais entidades e com as operadoras, em gerar, em coletar conhecimento médico, conhecimento clínico, fazer o bom debate da incorporação de tecnologia, comissão que é presidida por uma aquisição que nós tivemos esse ano, o Dr. Cássio de Alves. Dr. Cássio, um orgulho tê-lo conosco. Você está há pouco tempo, entre aspas, conosco, mas a sua dedicação, profissionalismo já é reconhecido na Abrange pelo mercado. Parabéns pela sua liderança e contamos com você. Outra melhoria importante de reconhecer também, a nossa recertificação do ISO 9001. Já conquistamos essa certificação há um ano atrás e agora houve a recertificação. Parabéns, Karina Martins, pelo trabalho que você faz à frente de toda a Abrange para alcançar essa meta. E 2 pontos que têm um foco muito grande nas nossas pequenas e médias operadoras. Lembram? Das 140, 96 tem até 50 mil vidas. Nós comemoramos esse ano 30 anos do sistema Abrange de Urgência e Emergência, que é o sistema que permite que as pequenas operadoras usem os estabelecimentos, os hospitais das outras e das grandes operadoras quando os seus beneficiários estão em trânsito. Fundamental. Isso permite que uma pequena operadora que trabalhe, por exemplo, no interior de São Paulo, possa contar com hospitais da associada, de uma outra associada, no Rio de Janeiro ou em Brasília. Isso dá capilaridade para a gente, e eu sei que é um ativo fundamental para as pequenas e médias. Tem a liderança do nosso querido Antônio Justo, e o Justo eu sei que mais tarde vai comentar com mais detalhes sobre isso. E outro, também agradecer muito o trabalho feito pela plataforma de compras coletivas que a gente inaugurou recentemente. Quero agradecer muito. Alguns dos nossos patrocinadores da indústria farmacêutica são parceiros nessa plataforma, uma plataforma para abrir acesso para que as pequenas operadoras tenham acesso a medicamentos por preços similares às grandes. A ideia é essa. A economia, às vezes, ela acaba sendo muito desigual, né? Quem tem tamanho, tem escala, acaba tendo acesso a um produto por um preço muito mais competitivo. O nosso trabalho como associação é dar esse acesso para as pequenas e médias operadoras. Quem está liderando junto com o Dr. Cássio esse processo é o meu querido Rodrigo Mafra. Obrigado, Rodrigo, que também vai falar mais sobre esse tema. E, por fim, eu quero encerrar fazendo um registro de uma homenagem importante, para a gente nunca esquecer a nossa história. Exatamente, obrigado, Gustavo. Quero registrar o nosso pesar, mas cumprimentando a família e fazendo agradecimento pelo falecimento do Dr. Heraldo Rubo. O Heraldo Rubo fez parte de uma das primeiras diretorias da Abrange. Ele compôs a diretoria ainda em 1980, foi meu antecessor, foi presidente da Abrange de 84 a 86 e foi um dos fundadores e presidentes do CONANGE. Olha só, CONANGE foi o Conselho Nacional de Autorregulação das Empresas de Medicina de Grupo, antes mesmo da existência da ANS, ainda na década de 1990. Então, quero agradecer muito ao Dr. Heraldo Rubo e à família dele, registrar o nosso pesar e lembrar da importância de a gente sempre lembrar da nossa história, de onde viemos e para onde vamos. Por fim, vamos seguir na nossa batalha junto com todos esses parceiros. Lembra o registro que eu falei? A gente dá menos bola para quem sempre critica e concentrar naqueles que querem nos ouvir e querem caminhar para frente. E depois eu listei um sem número de pessoas que estão trabalhando junto para melhorar a saúde do Brasil. Vamos focar nisso, naquele tripé que a gente sempre fala, uma equação que não é fácil de alcançar, mas ela é essencial. Acesso,
de qualidade e sustentável. Esse tem que ser o nosso foco. Desejo um excelente congresso a todos e um excelente dia. Muito obrigado. Bem, atualmente, mais de 49 milhões e 800 mil pessoas possuem plano de saúde médico hospitalar no Brasil, o que representa pouco menos de 25% da população, que é um número bastante expressivo e tem potencial para ser muito maior. Isso porque pesquisa recente, divulgada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES, indica que os planos de saúde são o terceiro maior desejo dos brasileiros em busca da sensação de segurança, atrás de maior rapidez e também qualidade na prestação de serviços de saúde. Aí a pergunta é: como ampliar o acesso dos brasileiros à saúde suplementar? Grande pergunta. E para nos ajudar a entender essa missão, teremos agora a sessão de debates. Deixa eu chamar ao palco aqui o presidente da ANS. Convidamos Paulo Rebelo, presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Chamar ao palco também agora, por favor, novamente, o presidente da Abrange, Renato Casarotti. Belo microfone. Também vamos chamar aqui os debatedores, os convidados, né? Manuel Pérez, presidente da FENA Saúde. O Anderson Mendes, presidente da Unidas. E também o Emilson Ferreira Lorca, vice-presidente da Unimed do Brasil. Casarotti, batata quente está contigo. Está funcionando? Perfeitamente. Acho que isso aqui é uma pegadinha que fizeram comigo, que eu achei que todo mundo ia ter esse negócio da Madonna aqui, mas só eu entendi muito. Mas tá bom, fica melhor assim, a gente fica com a mão livre e é melhor. E, pessoal, só para compartilhar com vocês, nós mudamos aqui um pouco o formato. O formato original era um formato de roda viva. Eu falei assim, o formato de roda viva é aquele que você faz para o convidado nunca mais voltar no seu congresso, né? Faz uma sabatina, ainda mais o Paulo Rebelo, que já fez algumas sabatinas, né? Inclusive no Senado Federal. Eu queria fazer um modelo um pouquinho diferente, aproveitar a temática, que é a temática de acesso, uma temática importante, mas seguir da seguinte forma, passar a palavra para cada um de vocês poderem fazer uma primeira fala sobre o tema de acesso, e depois a gente promove aqui uma troca, debate. E antes disso, fazer 2 registros. Primeiro, agradecer muito o painel anterior, que eu acompanhei com atenção, né, mas que traz um cenário difícil para nós como setor privado, na dificuldade, né, de previsibilidade, de segurança jurídica, de como navegar nesse novo governo, esse novo congresso que a gente deve ter a partir do ano que vem. Certamente, se já foi difícil até agora, quando a gente olha para frente, a impressão é que vai ser ainda mais difícil. Mas vou começar aqui passando a palavra para o Paulo. Paulo, falar um pouquinho, você já está completando de agência bastante tempo, de presidência, se eu não me engano, já tem o quê? Um ano, né? Completando um ano na presidência, parece bem mais, né? Parando para pensar. Falar um pouquinho da sua experiência, de como esse tema do acesso é visto dentro da agência. Eu sei que
proliferam ideias, soluções, nós mesmos temos várias e temos sempre compartilhado com a agência, mas qual a sua visão, em nome da nova diretoria, o que vocês veem como linhas principais para tentar gerar uma ampliação de acesso e um acesso sustentável? Qual que é a visão da agência com relação a esse tema? Os ex-diretores da agência, os ex-diretores presidentes da agência que também estão aqui, nosso decano, o nosso Abraão, Zé Carlos Abraão, doutor Rogério Scarabel, nosso ex-presidente também, doutor Leandro Fonseca, e cumprimentar a todos. Bom, esse é um tema, Renato, a questão do acesso é um tema que está sempre na nossa agenda regulatória. Obviamente, a gente sabe que para o equilíbrio do setor, novos entrantes, novos beneficiários precisam estar no setor para que haja os equilíbrios dos contratos. A gente está agora concluindo a nossa agenda regulatória. Esse é um tema que estará, sem sombra de dúvida, na nossa agenda. Obviamente, temos recebido várias opções, várias propostas de modelos para facilitar o acesso. A gente tem que estar em vista, tem que ter em mente que não dá para ter retrocesso, obviamente, dos ganhos que nós tivemos ao longo da regulação. Temos que olhar como era o setor antes do período anterior à norma, a 9656, e, obviamente, os avanços que foram conquistados. Então, essa é uma premissa que eu sempre coloco, e quando vem essa demanda para a gente tem visto novos modelos no setor, fornecendo a assistência à saúde sem uma linha contínua, integral do cuidado ao paciente. Então, a agência está aberta para a discussão, está aberta ao debate, para que a gente possa encontrar formas, meios para que cada vez mais esse setor cresça, como de fato já vem crescendo. Obviamente, a gente tem nos últimos, desde junho de 2020, no período da pandemia até agora, foram mais de 1,5 milhão de novos beneficiários nos planos de assistência médica, nos planos exclusivamente odontológicos. Roberto, foram mais de 2 milhões de beneficiários, ou seja, nós estamos crescendo. Se olharmos o gráfico, Maurício falava aqui agora há pouco, já temos, na verdade, Carla Bigato, 49,9 milhões de beneficiários. Acredito que no próximo mês de setembro, quando nós divulgarmos os valores na nossa sala de situação, chegaremos aos 50 milhões de novos beneficiários. Agora, obviamente, a gente precisa discutir, precisa debater, e está aberto agora nessa nossa agenda regulatória para que a gente possa discutir novas formas de acesso. Sem sombra de dúvida, essa diretoria está aberta ao diálogo, está aberta ao debate, agora um debate de forma responsável, no sentido de novas segmentações de planos, por que não? Vamos conversar, vamos dialogar. Então, estamos abertos ao debate. Obrigado, Paulo. Já aproveitando aqui, passar a primeira fala para o doutor Emilson Locke. É um prazer tê-lo aqui conosco, representando a Unimed do Brasil. Eu sempre brinco que eu sou mineiro de Uberaba, então minha primeira referência em saúde é a Unimed. Meus pais são beneficiários da Unimed há muito tempo, então tenho uma relação de muita proximidade, muito carinho. Na visão do cooperativismo médico, doutor Emilson, o que pode ser feito? O que você acha que são ações concretas? Eu sei que o sistema Unimed tem feito muito para avançar, tem avançado muito em gestão, mas se você pudesse pensar em quais são as prioridades, o que seriam pilares que deveriam ter esse foco para a gente conseguir avançar e ampliar acesso. O Paulo pontuou a verdade, na pandemia a gente aumentou o número de beneficiários, mas como a gente pode seguir para ter um aumento mais representativo com qualidade? Qual a visão do sistema Unimed sobre esse tema? Renato, inicialmente agradecendo o convite da Abrange, tá? Esse 26º Congresso da Abrange, pelos números que você apresentou na sua palavra inicial, o gigantismo da Abrange, ele nos surpreende, nos satisfaz e envaidece que o segmento da saúde suplementar tem uma empresa de tamanha monta, com os números que você aqui colocou, cerca de 140 associadas, das quais de perfis diferenciados, mas carteiras
com número expressivo e carteiras com número, embora reduzidas, mas que também são relevantes para que a gente tenha o sucesso e a relevância do sistema como um todo. Eu estou aqui na figura do nosso presidente, Omar Abujamra Júnior, que, por uma questão de estar envolvido num fórum regional, em Goiânia, não pôde estar aqui, e por essa razão a gente está aqui. Eu agradeço, mais uma vez, então, portanto, esse pedido, esse convite, e dizer da honra e da satisfação de estar aqui com vocês. Saúdo o Anderson, saúdo o Manuel, saúdo os colegas que estão aqui representando as diversas entidades, porque, na verdade, nós representamos o bloco maciço com maior poderio dentro do segmento da saúde suplementar. Quando digo nós, por gentileza, incluamos todas as componentes dessa mesa que aqui estão presentes. Nós temos passado, sobretudo nesse ano, uma adversidade, uma crise, como nunca em tempo algum a gente possa ter tido no histórico da saúde suplementar, e lá se vão 22 anos em que nós convivemos anteriormente, 30, e depois mais 22 da saúde suplementar, nós passamos e temos a convicção de que nunca tivemos uma crise tão grave quanto essa, e em que pese a gente saber reconhecer e ter fontes seguras de monitoramento do desempenho de que toda a diretoria da Agência Nacional de Saúde tem feito em defesa dos interesses da classe como um todo, tem sido, Paulo, particularmente, eu o cito, ele tem sido um ferrenho defensor, ele tem se exposto presencialmente no Congresso, no Senado, para fazer uma defesa dos grandes dramas que nós passamos no momento oportuno. O Paulo foi, junto com a sua diretoria, o artífice para aquele reajuste que nos foi dado dos 15%, apresentando argumentos contrários a quem questionava o aumento teoricamente abusivo, e como você também falou na sua citação inicial, num aumento, num reajuste negativo do ano passado, nada disso a sociedade, sobretudo a mídia, levou em conta. Tá? Independente disso, passamos pela indefinição que rendeu mais de meio semestre para falar sobre a característica do rol, se ele tomaria o rol uma característica de taxatividade ou exemplificação. E isso também circulou por muito tempo, as coisas estão evoluindo de uma forma que não era a melhor, não era a esperada, mas com alguns avanços paralelos que a ANS tem lutado para que possa minimizar o impacto sobre a nossa atuação. Estamos agora falando sobre o piso da saúde suplementar, esperamos que nessa definição do Supremo Tribunal Federal, válida por 60 dias, e que pelo menos essa liminar seja concedida para que a gente possa, num período pós-eleitoral, a gente ter um destino diferenciado para que o tratamento seja mais justo, mais equilibrado. Mas o momento é, como um todo, muito difícil, tá? E eu digo que o grande avanço que a ANS, desde a sua história, eu ouvi a citação do Dr. Zé Carlos Abrão. Zé Carlos Abrão é um amigo, é um conterrâneo, frequenta a nossa reunião, respeitando também a figura dos que antecederam o Paulo Rebelo. A gente diria que, desde os primeiros tempos da ANS, ela permitiu um ganho muito grande para o sistema da saúde suplementar como um todo, sobretudo porque permitiu, forçou, nos estimulou em que, sobretudo no segmento, eu vou falar particularmente no segmento Unimed, em que houvesse uma necessidade de profissionalização dos nossos colegas. O que antigamente, eu digo, antigamente todo desmando cometido na adoção de qualquer medida
por parte do dirigente do sistema Unimed, e eu sou bastante antigo para dizer isso, que eu venho antes da regulação, isso, a inflação nos permitia a correção. Os erros cometidos pelo dirigente, a inflação corrigia. Em julho de 94, nós tivemos uma inflação de 84%. Então, o fato de atender um paciente, vender um plano de saúde hoje, daqui 30 a 60 dias ser feito por ele uma consulta, depois de mais 30 dias ser pago esse procedimento, na verdade, a rentabilidade decorrente dos desmandos que o administrador cometia trouxe para a gente a oportunidade de, com a correção monetária promovida naquele período intercalado entre a assunção do plano e a utilização da consulta e o pagamento da mesma, isso permitiu que o crescimento do sistema ele fosse bastante marcante. Tá? Como marcante foi em todos os segmentos, para todas as empresas, inclusive aquelas que têm profissionais especializados no ramo, também entenderam essa necessidade, e hoje a gente tem um grupo de dirigentes que eu diria elitizados sob o aspecto de compreensão e de enfrentamento para a crise em decorrência de qualquer momento que seja. Eu tenho muita esperança, eu sou um esperançoso de que essa crise, assim como se falou em pandemia, como a maior crise da história que nós tivemos ao longo de muitos e muitos anos, essa crise que nós estamos passando, como esperançoso e como otimista, eu também tenho plena confiança de que nós vamos, com a competência de que julgamos ser dotados, como um todo, seremos capazes de superá-la. Tá? Essa era a minha palavra, minha citação inicial e meus comentários. Te agradeço. Obrigado, doutor Emílcio. Obrigado pela fala inicial. É importante entender a visão do sistema Unimed, né? que é um colosso do nosso segmento. Passar a palavra antes de passar a palavra para o Manuel, só fazer um registro aqui que eu esqueci terrivelmente. Né? A gente faz anotações da abertura, gastei uns 20 minutos da abertura e acabei esquecendo. Mas preciso registrar demais a parceria do Dr. Kadri Massuda, nosso presidente do Sinange, outra referência que eu tenho no setor, e meu querido amigo Roberto Cury, que é o presidente do Sinog, que tem dado uma vida nova para a odontologia de grupo. Cury, você é fera, cara, sou fã seu. Obrigado pela parceria. E o último registro, quando eu falei das entidades que representam principalmente o elo dos prestadores e que temos tendo um diálogo cada vez mais frequente, eu cometi o pecado de não lembrar da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, do meu querido Wilson Skolnick e da Milva Pagano. Parabéns também, obrigado pela parceria e tê-los com vocês, e tê-los conosco. Manuel, você é uma referência, né? Uma liderança no setor da saúde já muito consolidada e que, além de ser uma liderança empresarial muito forte, faz o papel de mentor para várias novas lideranças, entre as quais eu humildemente me incluo. E gosto muito de ouvir, sempre que você tem uma visão muito ponderada, consegue traçar um histórico de onde veio o setor, para onde vamos. E uma das coisas que eu sei que lhe incomoda a todos nós, mas é um ponto fundamental, é a imprevisibilidade, né, e a mudança constante de regras. Aqui eu não estou falando da agência, não estou falando muito do que está acontecendo, inclusive, no Congresso Nacional, a gente está passando por isso. E a gente viu também a carência, ou a escassez de propostas ali entre os candidatos que falem de saúde suplementar. Se tivesse ali 2, 3 pontos que você tenha, que você olha, Renato, essas eu acho que são mudanças ou orientações importantes para a gente manter a sustentabilidade, seguir uma trajetória de crescimento. Na sua visão, quais são 2 ou 3 ações importantes que a gente deveria advogar, talvez até com mais fervor do que a gente faz agora? Obrigado, Manuel. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Renato. Muito bom dia, Paulo. Prazer estar aqui e uma honra estar aqui com você. Eu quero aqui reiterar as palavras do Emílson com relação à sua tenacidade na defesa do equilíbrio do setor nesse momento.
Agradecer aqui também pela presença do ilustre colega da Unidas, do Anderson. Então, é um grupo que frequentemente milita e fala e se reúne para falar sobre os problemas do setor. Temos uma plateia aqui muito ilustre, seleta, e que conhece o setor, então cumprimento a todos os diretores e ex-diretores da agência aqui presentes, assim como das demais entidades, Roberto, Wilson, Abramed, enfim. Renato, antes eu queria fazer um pequeno preâmbulo, dizendo que eu sou bastante otimista, embora nesse momento me encontre numa fase meio pessimista, é natural, porque se olharmos o setor há 20 anos atrás, ou há mais tempo até, temos que ver que o setor evoluiu como setor econômico, como setor na prestação de serviços de saúde. Evoluiu tanto do ponto de vista da prestação do serviço médico-hospitalar, aqui os que têm mais tempo de estrada poderão dizer, eu infelizmente não rodei em estradas de pavimento americano, só de chão batido, ruim, mas poderão dizer e poderão olhar o que evoluiu a prestação de serviço no país, no setor privado. O que eram os hospitais há 20, 25 anos atrás, o que eram os laboratórios, o que eram os centros de diagnóstico e o que é hoje. Quer dizer, houve uma evolução. E isso, obviamente, se deve ao conjunto de ações do setor privado, que é um setor muito relevante na economia. Somados ao setor público, equivale, eu sempre repito isso, a quase o setor de petróleo, só que, é claro, por favor, a comparação é grosseira, apenas do ponto de vista econômico. É um valor significativo do PIB, envolvendo um conjunto de pessoas, de emprego, de movimentação, enfim, muito grande. Por falar em movimentação, com praticamente 50 milhões de beneficiários, neste dia, devem estar na rua, até o final do dia, mais de 1 milhão de pessoas para fazer algum procedimento, uma consulta médica, um exame, uma internação, um procedimento qualquer. Isso não é pouca coisa. E tudo isso é fomentado pela captura, ou pela captação, melhor dizendo, de economia de cada uma das pessoas e empresas, fazendo com que o setor seja um setor econômico tão importante. E que acabou, muito possivelmente por conta de uma bolha nos últimos tempos, ou há cerca de 2, 3 anos atrás, tendo uma conotação que talvez não seja a melhor. E agora vive um momento um pouco mais esquisito, por assim dizer, do ponto de vista da sua valorização. Então, nem era encarado há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás como um setor econômico, e hoje é. Então, tudo para dizer que o setor é importante, é muito relevante, e a questão e o debate do acesso, daí a razão de um pouco desse momento de pouco otimismo, por assim dizer, é de que o atual cenário e a própria crise colocada pelo Emilson, que o setor vive, talvez nos leve a uma condição para o ano de 2023 e à frente, a um regresso desse avanço que houve no número de beneficiários, porque será fatal a necessidade de recomposição de valores de prêmio ou das apólices para que o setor venha a obter algum equilíbrio. Então, dependendo de como a economia andar e de como serão as agendas econômicas dos candidatos que foram aqui debatidos antes de nós, é possível que isso aconteça. Bom, o que seriam os dois eixos, na minha opinião, tentando responder a sua pergunta, que mais, nesse momento, talvez, pudessem ser debatidos e que talvez possam significar mais previsibilidade e maior possibilidade de avanço no ingresso de pessoas no setor de saúde suplementar. É que seja discutido para o setor a análise que é feita na judicialização do Código de Defesa do Consumidor, no qual nunca é levado em consideração a legislação específica do setor, e sim da prestação de serviço relativo ao Código. Essa é a análise que se faz sempre que se debate as questões relativas à prestação do serviço, quando há um litígio entre um segurado ou um beneficiário e o próprio setor ou a empresa, enfim. Então, esse eu acho que é um dos marcos mais relevantes a ser debatidos e eu raramente vejo esse debate. Eu diria que, respondendo a sua pergunta, humildemente aqui refletindo sobre ela, que esse talvez seja um dos pontos.
O segundo ponto é deixar de imaginar, de ter esse preconceito da eventual complementariedade do setor, dele ser de fato suplementar. Essa coisa que se criou da dicotomia absoluta entre prestação de serviço público e privado levou a essa consideração de que o setor é um setor substitutivo integralmente, quando na realidade não é possível de fazer. E muito possivelmente é o que vai acontecer, é o que está acontecendo agora, em razão do que, a depender do que o presidente vier a definir com relação ao rol. Então, o setor passa a ser praticamente e especificamente substitutivo à prestação de serviço público no país. Essa é a minha impressão, ao deixar de ter regra clara definida daquilo que cobre, daquilo que não cobre, daquilo que abrange ou deixa de abranger. Isso não é inclusivo, isso muito possivelmente vai ser excludente à frente, né? A minha impressão. É claro que antever agora é difícil, mas é o que a gente consegue, nesse momento, a depender de como evolua a situação econômica com relação ao emprego e renda, que são as duas alavancas para que o setor cresça. Então, esses dois elementos colocados, pelo horizonte que se vê, seja do cenário econômico mundial, até mesmo do país, para 2023 e adiante, é dificuldade, muito possivelmente, infelizmente, de regresso do número de beneficiários do setor. Por outro lado, complementar a isso, talvez a revisão de como é instituída hoje a segmentação dos produtos, de forma que possa haver maior flexibilidade nessa segmentação. A prova disso é a própria existência dos cartões de desconto, que, segundo estudos da própria FenaSaúde, tem cerca de 30 ou 40 milhões de pessoas a ele aderidos e que conseguem acessar algum serviço de baixa complexidade e, portanto, de baixo risco, essencialmente consultas e exames, que é uma dificuldade de acesso no SUS. Não é raro ver a UBS cancelar ou não ter dia possível, horário possível, para agendar uma consulta, um exame de um paciente que tem acesso ao SUS, e mesmo em grandes metrópoles, onde há estrutura de serviço, às vezes, um pouco melhor, enfim, colocada, né, ou investida, como são as grandes cidades, ou as cidades aqui, no caso, do entorno de São Paulo. Mas a dificuldade de acesso no resto do país, sem dúvida nenhuma, é muito grande. Então, eu diria que, respondendo objetivamente, voltando, essas duas questões, a questão do debate relativo a como enxergar o Código de Defesa do Consumidor frente às demandas específicas de litígio no setor, e o segundo é essa questão de pensar melhor essa questão da suplementariedade da saúde privada com relação ao serviço público. Obrigado, Manuel. Essas são agendas constantes, né? Até depois, acho que na sequência do debate, a gente vai acabar tocando nesse tema. Você já mencionou, o Paulo também, sobre a ideia de viabilizar outros modelos de plano também. Acho que passa, com certeza está no núcleo desse debate. Eu queria ouvir de você, Anderson, aproveitando aqui, na abertura eu citei um ponto, fiz aqui uma autorreflexão, meio que uma autocrítica, né, nossa como setor, que a gente precisa estar mais próximo dos beneficiários, né? E sem, obviamente, querer individualizar ninguém, mas a impressão que eu tenho é que ficou um certo vácuo, e o nosso contato com eles acaba sendo muito no momento da venda e depois da ocorrência de um sinistro, que nunca é sempre um evento de tensão natural. Tem uma gloriosa exceção, né? Aqui já adiantando, que são justamente as autogestões que, pela própria natureza delas, têm uma proximidade muito grande com os seus beneficiários. Por outro lado, quando se fala de ampliação de acesso, talvez, acho que quando a gente pensa em autogestão, é muito mais a preservação do modelo, né? Garantir a sustentabilidade desse modelo de autogestão que existe há tanto tempo no Brasil e que serve tantas pessoas. Qual a sua visão, falando em nome da Unidas, pensando em acesso e sustentabilidade, do futuro das autogestões e do papel delas nesse elo e na nossa cadeia produtiva da saúde? Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Obrigado, Renato, né, em nome da Abrange, o convite. Sempre um prazer estar aqui dividindo uma honra com o Paulo, né, com o Loca e com o Manel, nosso professor. Primeiro, eu quero fazer uma menção. Eu sempre gosto de falar, como diz, por trás e pela frente, para a gente ficar sempre transparente, e eu acho que o Paulo Rebelo é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa.
o trabalho que tem sendo feito aí nesse momento tão difícil. Viu, Paulo? Fica aqui o nosso reconhecimento. E estamos aqui diante de amigos, né? O Luiz Celso, Carlitos, Leandro, Escarabel, João Alceu, grande amigo. Então, um prazer imenso estar aqui falar com vocês. E essa menção, eu olho aqui para a plateia, Renato, e eu vejo isso, né? Eu vejo que a gente é um grande grupo de pessoas que tentam se ajudar, tentam se encontrar, tentam se fazer. E o que eu vou falar aqui em relação, para responder a sua pergunta tem a ver com isso, né? Eu não posso deixar de citar, me permite aqui, que um grande problema. Eu também sou otimista, mas está ficando difícil ser otimista depois do primeiro painel, né? Depois do primeiro painel está um pouco complicado ser otimista, mas ainda sou otimista, e o que eu vou falar aqui talvez seja até utópico, né? Mas a gente insiste em gastar muita energia e perder muito tempo com temas que a gente não deveria estar discutindo. Não faz o menor sentido discutir rol taxativo, exemplificativo. Qualquer um de nós aqui nessa sala, técnicos, sabe que não funciona nenhum serviço de seguro, de mutualismo, se você não tiver uma regra, se você não tiver um mínimo de entender o que está coberto, o que não está coberto, isso não se sustenta. E a gente perde esse tempo enorme e gasta-se muito esforço para fazer algo que não deveria estar na pauta, deveríamos estar discutindo outras coisas que aí sim fariam diferença no acesso. Deveríamos estar discutindo eficiência, deveríamos estar discutindo maior integralidade, deveríamos estar discutindo outros pontos que poderiam, com certeza, facilitar o acesso de pessoas. A gente vive na saúde um processo contrário a de outras indústrias, né? Se a gente pegar o celular hoje, o celular é acessível, tem mais celular no Brasil do que habitante. Mas porque ficou barato. Porque quando lançaram o celular, você contava no dedo quem tinha celular. Você comprava um aparelho caríssimo, pagava a ligação, você falava em 10 segundos. Tá bom, estou chegando. Desligava. Hoje, você tem ligação ilimitada. Então, dar acesso significa tornar os serviços acessíveis. Na saúde está acontecendo o contrário. Cada vez mais, o produto de saúde é elitizado, né? Então, nós vamos ter um produto que vai ser amplo, com um rol taxativo pelo múltiplo, exemplificativo também, com aquelas regras muito abertas. Daqui a pouco temos um produto excelente, que paga tudo, que faz tudo. Mas para quem? Para quem? Cada vez mais tornando esse produto mais elitizado ou mais de difícil acesso. Então, a gente precisa fazer essa discussão. Quando você fala da autogestão, acho que a gente tem um DNA importante de maior proximidade com o beneficiário, isso é verdade. Eu sou funcionário do Banco do Brasil, né, executivo do banco, trabalho na CACI, tentando ajudar lá no plano, e os meus associados, vamos falar assim, os meus beneficiários são colegas. Eles invadem a porta e falam, cara, eu quero falar com você. Não tem essa de não atender, né? Então, você entra na autogestão no sistema da empresa e acha o telefone do presidente da autogestão. Não tem essa de não falar com o cara. Você não vai falar com o 0800, você vai falar com o cara. Então, a gente todo dia é invadido, né? E muitas vezes eu falo, não, você também é dono, mas nós somos 450 mil. Espera aí, né? Não é assim. Então, a gente também, né, temos as nossas peculiaridades. Mas o que eu trago, cara, de importante é que, dentro do cenário que a gente viu, voltando de novo ao primeiro painel aqui, aguardar que a gente tenha uma mudança política para mais debate sobre esses assuntos, menos ações populistas, cara, é acender vela e ficar rezando 7 dias. Né? Eu acho que a gente precisa, de fato, encontrar, nós, algumas ações que possam fazer essa diferença. E um ponto que eu chamo a atenção, por isso eu fiz aqui essa menção aos colegas, né, Sequim, o Roberto, todo mundo que está aqui. Então, a gente precisa inserir mais pessoas nessa discussão. Nós temos que chamar para esse congresso, para discutir aqui com a gente, cadê as empresas? 70% dos planos são empresariais, de alguma forma tem um subsídio total ou parcial das empresas que vão pagar essa conta. Como é que a gente chama para o jogo para a gente conversar também sobre isso? A gente fala de integração público-privado aguardando que venha alguma coisa do público, não pode sair algo da gente, sabe? Que a gente não pode também estar aqui, CONAS, CONASEM, discutindo o impacto, se mais pessoas deixarem a SUS implementar, como é que isso impacta no SUS ou vice-versa.
Então, acho que talvez a gente precise trazer mais atores para essa conversa, falar talvez um pouco menos de nós para nós mesmos, para aumentar esse debate, sabe? Para aumentar esse debate e chegar aí sim, né, a comunicação com o beneficiário, que ele entenda, né? Hoje, os nossos planos, tá uma epidemia boa nas autogestões hoje de campanhas de uso consciente do plano. Cara, você é dono, mas você também tem que usar consciente, porque se você não usar consciente, você vai pagar essa conta, né? Então, tentando envolver o beneficiário para esse olhar. Porque enquanto a gente for, né, essa é a minha opinião, pessoal, eles me chamam aqui porque eu sou tudo maluco. Se fosse o Renato, não me chamava mais, mas eu falo o que eu penso. Então, assim, enquanto a gente for discutir isso, né, fazer argumentação oral no Senado, na discussão do rol, é para tomar pancada, cara. É para tomar pancada. Plano de saúde, né, se há uma... Foi falado aqui pelo professor que o político, né, a política não gosta muito do privado. Cara, de plano de saúde, então, gosta muito menos. Entendeu? Enquanto a gente falar por nós mesmos, a gente acaba sendo o conflito de interesse. Né? Ah, você tem interesse nisso, você está falando, mas você quer ganhar mais, você quer fazer. Talvez a gente tenha que encontrar outras pessoas para incluir nesse debate e falar também sobre isso. Né? Falar também sobre isso para que a gente não fique só nós a fazer esse discurso. E no nosso modelo de sustentabilidade é um desafio imenso, porque a gente tem muitas empresas ligadas a órgão público, né? Muitas autogestões ligadas a órgão público e muitas ligadas a empresas também privadas, mas com um limite de pagamento já praticamente exaurido. Difícil você falar hoje em aumentar a participação das empresas, aumentar a participação pública, né? Planos nossos importantes, GEAP, Postal e todos os outros, vivem com uma contribuição do servidor que está congelada há mais de 7 anos. Então, as pessoas às vezes não pensam nisso. Assim, o cara é servidor público, ele tem um plano do governo, mas o que é dado para ele de ajuda está congelado há 7 anos. Esses planos hoje, 90%, 80%, 85% do custeio é do bolso do beneficiário. Então, por isso essa queda, se vocês olharem os números, a autogestão vem caindo, por isso essa queda, as pessoas não aguentam pagar a mensalidade. É o que eu falei, é um produto muito bom, mas um produto cada vez menos acessível. Então, fica assim, Renato, essa ideia, talvez utópica, mas de que a gente precisa, talvez, ampliar esse debate para que essa questão técnica, porque não é uma questão de defesa de A, B ou C, modelo A, B, C ou D, modelo... mas é uma defesa em que a gente precisa ser mais eficiente, diminuir os desperdícios, né? Ser muito coerente, muito crítico no que incorpora, porque quando a gente discute rol, vou terminar minha fala dizendo o seguinte, cara, quando a gente discute rol taxativo, não vai melhorar a saúde de ninguém. Nenhum beneficiário da saúde suplementar vai ter a sua saúde melhorada porque o rol é exemplificativo, não garante nada disso. E é isso que as pessoas, às vezes, não têm a noção. Porque o que abre a porta não é para as coisas boas. A boa incorporação, a gente incorpora. Aquilo que é efetivo, aquilo que é importante, aquilo que traz resultado, a gente incorpora, não deixa de incorporar. O problema é quando você abre a porteira, é incorporar um monte de coisa que não presta. Esse é o grande problema, que não vai trazer ganhos assistenciais e, por outro lado, vai trazer muito custo. Então, assim, não vai melhorar a saúde. Melhoramos agora a saúde das pessoas que estão suplementar porque transformamos o rol em exemplificativo. Isso não é uma verdade, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter essa discussão mais ampla, para que não só nós, que somos aqui técnicos disso, e lidamos com isso todo dia, e temos a informação talvez até privilegiada para saber disso, mas levar isso para os outros setores. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Anderson, com certeza. E acho que você trouxe um ponto fundamental, cara, e faz parte até de novo, retomando o que a gente falou ali no início, né, de buscar criar essas pontes. A gente vem falando muito sobre isso. Às vezes é meio desanimador, né, porque você vê muito a crítica pela crítica de parte a parte. É quase uma obrigação de antagonizar, né? Como você é meu inimigo, tudo que você falar, eu vou achar que é o contrário. Vou partir do pressuposto que é o contrário.
Mas eu digo que na experiência recente, que eu acho que alguns de nós já tivemos, eu tive com certeza, até na própria discussão do hall, né? Conhecendo algumas associações de pais, conhecendo pessoas principalmente, eu vi muita gente ponderada, conheci muita gente boa, que às vezes não consegue aparecer para falar. Eles ficam meio que, no sentido figurado, enterrados ali na discussão. A discussão ela fica muito na superfície, mas aí, de novo, eu concordo com você, acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? Cabe a nós também irmos até lá, né? Provocarmos esse debate, conhecermos melhor as pessoas, porque quando o debate acaba acontecendo no momento que a situação já está conflagrada, a chance de composição é nenhuma, né? As pessoas já estão muito entrincheiradas e fica impossível avançar. Eu acho que o desafio, a provocação muito legítima e verdadeira, Anderson, da gente provocar esse debate, ou provocar a palavra ruim, né? Buscar esse debate em tempos de paz. Eu acho que é uma chance que a gente tem de conseguir avançar e até mostrar a natureza do mutualismo. A própria palavra mutualismo, né? A palavra mutualismo é hermética, né? Mas é a natureza de solidariedade do serviço que a gente presta e como precisa da participação de todos. Eu vou tomar a liberdade, Paulo, de fazer uma segunda rodada aqui, puxando um gancho da primeira fala. Eu sei que todo mundo gostou muito do primeiro painel, com o professor Fernando Schiller, o professor Creomar e o Fábio, que são referências. Ele falou muito do desafio e falou-se um pouco do papel das agências reguladoras. Imagino o quão desafiador deve ser tocar uma agência reguladora que necessita ter um perfil e uma abordagem técnica num ambiente muito volúvel, principalmente no legislativo, né? Mas nas interações dentro do próprio Poder Executivo. Como é que você conduz isso, cara? Qual o desafio de liderar uma agência reguladora e navegar nesse mar em que muitas vezes você tem a nítida impressão que uma decisão da agência vai ser revogada na sequência ou vai ser, de alguma forma, superada? Esse trabalho de articulação, como é que você encara esse desafio e qual que é a sua visão presente e para o futuro? Bom, Renato, o Brasil tinha uma lógica de ser um Estado interventor, né? Lá atrás, nós optamos por passar a ser um Estado regulador, e esse Estado regulador fazia exatamente com que o Estado deixasse de executar as políticas públicas e passasse para a iniciativa privada fazer esse trabalho. Isso hoje nós somos 11 agências reguladoras, trazendo previsibilidade, segurança jurídica para o setor, para o desenvolvimento econômico, para ter um ambiente regulatório e econômico satisfatório. Esse é o nosso foco. Desafios são muitos. Obviamente, ano após ano, você tem uma iniciativa ou outra, como hoje nós já temos a possibilidade de ter uma PEC para tirar os poderes da agência. Enquanto você tem uma lógica que é cada vez mais você fortalecer os órgãos reguladores, as agências reguladoras, pelas várias características que já foram passadas, ou seja, e aí o Dr. Schuller falou a lógica da própria Anvisa, enquanto numa situação específica, queria que a agência adotasse uma determinada postura em razão da vacina e foi completamente diferente, ou seja, essa é a distinção de um ministro político, de um agente político, de um órgão em que você tem diretor ligado ao Estado, ou seja, um órgão de Estado. Então, é uma lógica técnica que tem que ser observada, que tem que ser preservada, e o princípio da deferência, que às vezes é muito esquecido, não só pelo Legislativo, como pelo Judiciário, precisa ser visto. Ainda há, no Brasil, um pouco essa incipiência de conhecimento regulatório que nós temos, ou seja, do que a agência faz, do que a gente faz diuturnamente, ou seja, nós temos um corpo técnico, e falo pela ANS, nós temos um corpo técnico de excelência, que as pessoas trabalham manhã, tarde e noite pensando só na regulação do nosso país. Então, numa situação como essa, é nada mais justo, nada mais certo, sério, que qualquer iniciativa, seja judiciária, de uma decisão judicial, seja de um legislativo, que ele opte por ouvir o órgão regulador, para que a gente apresente as nossas razões e essas razões sejam consideradas e ponderadas. Obviamente, ele precisa ter esse embasamento técnico para decidir. O legislador ou o judiciário precisa ter esse ônus regulatório quando ele for decidir de forma contrária àquilo que a agência decide, ou seja, os riscos e as consequências, que é isso que a gente faz. Qualquer decisão nossa, você tem um processo regulatório muito rígido, uma análise de impacto regulatório, a participação social, ouve-se toda a população, ouve-se todo o setor antes de tomar a decisão. Ou seja, a gente tem visto essa lógica
Obviamente foi uma tempestade perfeita, essa que é a verdade. Se a gente for observar, é um problema que a pandemia atacou a saúde, que veio desencadeando na economia, e aí situações como essa, iniciativas como essa do legislador, de tentar modificar o marco regulatório, de tentar modificar a legislação como um todo, sem que sequer possa se ouvir o órgão regulador, é um problema. E aí, obviamente, assim, eu acho que... Mas eu sou otimista, viu, doutor Manuel, doutor Anderson? Eu acho que a agência a agência mostrou o setor como um todo, a resiliência durante esse período, e se a gente for olhar, quando nós tínhamos aquele cenário, Marcos, tá aqui, eu gosto de brincar com o Marcos, o Marcos gostou de, na primeira semana, logo nos primeiros meses assim, de pandemia, ele disse que a agência queria ver sangue para tomar uma decisão regulatória. E aí o tempo mostrou exatamente o contrário, que a agência estava, sim, certa. Obviamente, a gente tem erros, não vou dizer que só tem acerto, mas, assim, fomos conservadores e demonstramos exatamente o contrário, que aquele conservadorismo nosso naquela época foi bom para mostrar e trazer a sustentabilidade do setor, mostrar a segurança jurídica, que é isso que se quer. É isso que o setor almeja e espera de um órgão regulador. E aí, quando você vem em uma situação como essa, em que o legislador simplesmente ele não ouve a agência, não tem tempo para se debater, aí traz essas situações como essa, cada legislador querendo ter uma lei para dizer que é sua, mas eu tenho uma visão diferente da questão do rol dinâmico. Eu não digo nem que o rol é exemplificativo, nem que o rol é taxativo, porque o rol é dinâmico, e tem um romancista italiano, que é o Giuseppe Lampedusa, que diz o seguinte, tudo é feito para ser modificado e, no final das contas, ficar como está. É isso que vai acontecer. Na verdade, a agência vai continuar fazendo a sua avaliação de tecnologia em saúde, seguindo os seus ritos próprios. As operadoras vão seguir aquilo que a agência estabelece dentro do rol, obviamente podendo ofertar mais ou algo além daquilo que a gente já estabelece. Obviamente vai ter uma lógica do aumento da judicialização. Isso aí é uma situação que a gente está conversando muito com o judiciário, nós estamos dialogando. Eu acredito ainda, numa lógica otimista, que o presidente da República possa, sim, vetar o inciso 1º, que é essa questão com relação à questão da eficiência da medicina baseada em evidência, algo muito amplo, mas, obviamente, a gente também tem remédios relacionados a isso. Nós temos conversado com o ministro da Saúde para que a gente possa estabelecer um decreto para definir ou regulamentar o que seria medicina baseada em evidência, para dar esse suporte ao judiciário, para que eles possam estar imbuídos do mesmo ônus quando eles forem decidir, não fazendo, através do decreto, a gente, dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a gente tem elementos para regulamentar essa questão. Então, eu acho que o horizonte é positivo, mesmo diante de todas as adversidades, e eu acredito que nessa lógica que está mencionada aqui no título do ecossistema, se todos nós estivéssemos imbuídos dentro de um propósito único, focado naquilo que de fato interessa, para a sustentabilidade do setor, para o equilíbrio desse setor, para trazer cada vez mais qualidade assistencial e saúde para o paciente, a gente consegue superar todos esses desafios, que a vida é feita de desafios. Eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido encontrar soluções para isso, mesmo diante de toda essa tempestade, mas a regulação manterá e continuará viva, trazendo essa segurança, trazendo essa previsibilidade, para que cada vez mais possamos desenvolver o ambiente econômico brasileiro. Obrigado, Paulo. Fundamental. Acho que você está completamente correto nessa avaliação. E temos que ser otimistas mesmo, para tocar no ponto da lei que está lá, na iminência de ser avaliada pelo presidente. Acho que causou muita surpresa que aquele inciso 1º falasse só de eficácia, né? E omitisse ali critérios que a gente sabe que são fundamentais de custo-efetividade e principalmente de segurança. E para ser muito justo, que a gente também gosta muito de generalizar, né? Eu falo que a generalização é a mãe de todas as injustiças. Conversando com vários dos nossos parceiros aqui da Abrange, muita gente boa da indústria farmacêutica que também fez críticas contundentes, né? Os parceiros que eu tenho aqui, a gente traz com muito orgulho, que trabalham de forma séria, sabem da importância de você avaliar a segurança do medicamento, a importância de você avaliar a custo-efetividade e a importância de ter agências reguladoras fortes, tanto no caso da Anvisa quanto no caso da ANS. Então, pena que o debate foi extremamente superficial, mas eu vou me fiar no seu otimismo também. E dizer o seguinte, outra evolução que eu não registrei aqui na abertura, eu vejo com muito bons olhos também uma retomada
de uma imprensa, ou uma imprensa especializada, ou de setoristas de saúde. Que eu comecei a sentir um pouco falta disso numa época, né? A saúde começou a ser coberta muito de uma forma mais genérica, nos cadernos de política ou de economia. A gente tem alguns e algumas representantes aqui no evento, gente muito boa, que quando você senta para conversar, quer entender o assunto a fundo, quer ir lá no detalhe e produz conteúdo de muita qualidade. Ainda é uma imprensa que tem um alcance mais restrito, mas eu vejo isso com muito bons olhos, né? A nossa imprensa, por N razões econômicas, acabou, e também pela lógica das redes sociais, eu falo que são as pílulas de conhecimento, né? A era dos hashtags, dos tweets e tal, onde ninguém consegue passar para a página 2, ver a volta de jornalistas capacitados que entendem do assunto e comentam bem, eu vejo com muito bons olhos. Doutor Emilson, a minha segunda pergunta para o senhor tem a ver com, a gente percebe voltando a falar de acesso, a Unimed, de certa forma, não vou usar o termo verticalização, mas o termo integração, até por ser uma cooperativa médica, né, formada por profissionais de saúde, talvez seja o primeiro plano de saúde que trabalhou com esse conceito de integração grande dos prestadores com a operadora. E eu percebo em algumas singulares, né, um avanço que eles começam a olhar com esse modelo de ampliação de rede própria, de ter mais programas de gestão de cuidado. Eu sei que não é recente, mas eu percebo uma acentuação dessa tendência no sistema. Isso é uma orientação que vem da Unimed do Brasil, é uma convergência de diferentes singulares. O que está na origem desse avanço da Unimed ampliando a sua rede própria, tanto hospitalar quanto mais ambulatorial também? A gente aprende na vida por amor ou na dor. O que aconteceu? Essa história vem nos 10 últimos anos, 15 últimos anos para cá. E, na verdade, isso foi ditado, nós temos hoje 340 cooperativas, com cerca de 19 milhões de cooperados, e isso foi motivado porque muitas dessas operadoras, por diversos tropeços que tiveram ao longo da vida, elas foram motivadas a que se criasse um novo modelo operacional, tá? E criou-se a estrutura dentro do cooperativismo de as chamadas operadoras, que são aquelas tradicionalmente que vende, que presta serviço e outros complementos, e a atividade da não operadora, que a gente antigamente nominava de prestadora. Com essa criação e com o aperto financeiro, sobretudo quando a gente fala em 340 cooperativas, a gente fala em cooperativas, às vezes, de 7, 10 mil usuários. E vocês também, na Abrange, com certeza, têm. E a saída que se encontrou para cooperativa não operadora é para que ela tivesse um gancho político atrelado a uma operadora maior e, com isso, fosse uma alternativa para que ela pudesse ter sustentabilidade. Tá? O número de empresas que passam por dificuldades de enquadramento dentro dos parâmetros preconizados para a ANS, ele é substancial dentro das cooperativas, sobretudo a de pequeno porte, embora tenhamos também grandes cooperativas passando por esse problema. E, nesse viés, a saída em busca de recurso próprio, a verticalização, veio como um modelo alternativo, e aqui entendam que isso não cabe como crítica, é um sentimento de você fazer uma tentativa, uma opção de tentar reduzir seus custos. Quando você traz para dentro da sua casa a administração desses seus custos, você consegue quase sempre fazer disso a materialização. Você consegue, com essa redução, trazer os custos bastante contidos. E isso é que tem proliferado no sistema. Hoje nós já estamos caminhando para 150 hospitais próprios, mas é um problema, tá? Da mesma forma que existe a figura da necessidade do recurso próprio para capitalizar, nós temos também o cooperado,
que às vezes por um distúrbio qualquer de comportamento, nós temos que atuar de uma forma mais drástica, às vezes mais perversa. Não é nada diferente do que os outros segmentos aqui abrangidos tenham essa visão. E por mais que a gente atue, a gente procura atuar com um braço de ferro, às vezes não tem outra alternativa, tem que ser essa, por mais que se faça isso, a gente passa ainda por essas dificuldades, na esperança de que o avançar dessas medidas venham nos permitir essa redução, tá? Por isso, a saída para recursos próprios, o crescimento dessa rede veio em função da necessidade ditada pela impossibilidade de manter os custos assistenciais até então praticados. Obrigado, doutor Emilson. É bom saber. E novas tentativas e mudanças de modelo, necessidade de evolução constante, né, doutor Emilson, para buscar essa sustentabilidade e garantir o acesso. Para o meu mentor, Manuel, eu guardei uma pergunta boa aqui, queria muito ouvir a sua opinião como presidente da FENA Saúde. A gente fala muito de novos modelos, fala muito de buscar segmentações, eu gosto muito da ideia de fomentar o plano ambulatorial de volta, mas estou sempre muito aberto para ouvir também críticas, contrapontos, riscos potenciais, mas um tema que está sempre na pauta, né, Manuel, e eu pego isso ontem, a gente recebeu lá na Abrange, só para os associados, o Carlos Augusto Sardenberg falando disso, falando sobre economia e tal, mas ele, obviamente, falou sobre plano individual. A gente sabe que é um tipo de plano que existiu, né, que foi preponderante, que por N razões, acho que todos nós conhecemos, ele acabou reduzindo, estagnou, está sempre limitado ali abaixo de 20% do mercado, mas eu acho que ele voltou fortemente ao debate, até por uma mudança até das relações de emprego, né? A gente percebe um aumento considerável de novos modelos, novas relações de emprego, relações de trabalho, melhor dizendo, e a tendência é essa, né? E aí o debate sobre o plano individual é retomado. E eu queria ver muito a sua opinião, né? Se você acha que vale tentar fomentar esse produto, se ele é uma alternativa para ampliar acesso, o que são gargalos que precisariam ser endereçados para que ele seja retomado, se passa por isso ou se passa eventualmente para buscar um outro modelo de elegibilidade para o plano coletivo. Qual a sua visão sobre o plano individual, né? Se ele pode ser parte da solução e se ele pode ser parte da solução, o que seriam ajustes que poderiam ser feitos ou na regulação ou por nós mesmos como mercado, né? Para poder haver uma retomada do plano individual. Renato, a pergunta é muito boa e agradeço pela oportunidade de falar sobre ela. A nossa visão é de que o plano individual, quer dizer, o retorno do plano individual seria uma possibilidade de conseguir ampliação de acesso. O fato de ter hoje a necessidade de constituição de uma empresa, ou de um CNPJ, para a contratação de um plano de saúde, ou de um seguro-saúde, de fato é um obstáculo que faz pouco sentido do ponto de vista do mutualismo, né? E traz custos adicionais, além das dificuldades que gera a todos. E fica nesse limbo, né, entre o que é a visão do ponto de vista regulatório, entre um plano empresarial e um plano individual. Esse é um limbo muito ruim e de muito risco, na minha visão. Então, a restituição do plano individual eu entendo como uma coisa muito importante. Agora, o que é relevante para que ele seja restituído, né? Não é só a questão do reajuste. A questão do reajuste é importante, sem dúvida nenhuma, ela precisa ser restituída na sua condição que permita, mas não só. Hoje, a condição regulatória, aqui, por favor, Paulo, não é uma crítica à sua pessoa, à sua presidência na agência, tem a ver com o histórico da regulação, não tem, portanto, não está aqui nenhum caráter pessoal, é uma análise. Todos os elementos básicos para o mutualismo de um plano individual foram cerceados, né? Então, começa pelo natural, que é a condição de aceitação. Quer dizer, a aceitação obrigatória do risco, ela já é um primeiro ponto. Ele precisaria ser melhor
disciplinado ou modulado essa questão da aceitação. Então, nós temos o problema da aceitação, o problema do não cancelamento, que também precisa de uma modulação. Não é razoável, claro, a gente entende, que qualquer operadora tivesse a prerrogativa a qualquer momento de cancelar. Então, não faz sentido. Mas, por outro lado, o não cancelamento também impede que se possa provocar adequado equilíbrio do mutualismo. Depois, a questão dos tempos de períodos de carência muito curtos. Então, há uma série de outros elementos que vão além do reajuste para a questão de restabelecer a possibilidade do plano individual. Então, tem que repensá-los, restituí-los, para permitir que o mutualismo seja recomposto de tal forma que o plano individual possa ser uma realidade. Eu duvido muito que qualquer operadora, nem mesmo as seguradoras, seriam ou teriam qualquer objeção a ter no seu portfólio de produtos e de serviços a serem ofertados a existência do plano individual. Agora, nas condições que estão postas, é muito difícil, ou muito improvável de ter liberdade de escolha, de forma que consiga haver uma contenção tal em que o equilíbrio se dê de forma mais factível. Daí a razão de, muito possivelmente, hoje não se encontrar no mercado nenhum produto individual com alguma liberdade de escolha da prestação de serviço. Então, esses elementos, além do reajuste, eu acho que seriam os mais importantes. Muito tem se falado, e é um alento, e seria um alento, a revisão técnica dos produtos que estão aí postos, né, que é uma coisa pleiteada pelo setor já há bastante tempo. Isso seria um alento. No entanto, há de se pensar que muitas são as operadoras hoje, e a gente tem visto muitos exemplos divulgados, que acabam tendo que arcar com uma insuficiência de prêmio para cobrir a necessidade daqueles contratos e honrar aqueles contratos de longa data. Esse equilíbrio ele não tem como ser reconstituído se não for por meio de um acordo em que se veja tudo que é necessário para restabelecer esses planos antigos e criar a possibilidade, obviamente, revendo esses conceitos todos do mutualismo para que haja a possibilidade de existência do plano individual. Não só o reajuste, mas os outros elementos que, na minha opinião, são importantes. Maravilha. Obrigado, Manuel. É um posto de conhecimento sobre o setor aqui. Não tem nenhuma vez que a gente não fale com ele que você não saia aprendendo alguma coisa nova. Anderson, deixei para você um outro tema também que veio veio não, né? Mas ganhou projeção com a pandemia e que tem a ver com acesso também. E deixei meio de sacanagem mesmo, porque eu sei que é um negócio que você está procurando entender assim como nós, né? A gente tinha uma ideia muito concreta no começo e agora tem um período de calibragem que é a boa telemedicina. Teve um papel fundamental. A gente sabe muito bem que muitas autogestões têm um trabalho forte ambulatorial, né? Não tem tradição de ter rede própria hospitalar, mas sim, né? O cuidado ambulatorial, muitas delas se dedicam e a gente sabe que a telemedicina tem um papel nisso. Passado agora, né? A gente já nessa... Agora eu não sei se pode falar se a gente saiu ou não saiu da pandemia, é um mau problema isso, então não vou falar nada. Mas com mais calma, num momento de mais calma agora, qual que é a sua visão sobre essa ferramenta? Ela não é um fim em si mesma, né? Ela é um meio. Qual a sua visão, olhando para trás, chegando para agora, muita gente depositou nela como a solução para todos os males, mas qual que é a sua visão? Qual é o papel da telemedicina e qual seguirá sendo o papel da telemedicina nessa equação de entrega de cuidado para o beneficiário? Bom, Renato, eu vejo sempre que todos esses processos eles passam por essa acomodação, né? A telemedicina entrou aqui de forma muito abrupta por uma necessidade imediata em que o cara que desenvolvia uma homepage para padaria começou a oferecer telemedicina. Não, agora eu faço telemedicina e a gente sabe que não é bem isso. Então, a gente precisava também de uma melhor qualidade dos produtos a serem ofertados, precisava de um crescimento desse tipo de oferta, né, de qualidade, segurança e tudo mais, mas também uma acomodação por parte da operadora e principalmente do beneficiário nesse novo modelo.
Assim como eu acho que vamos acontecer a acomodação com essa questão toda que a gente está vivenciando aí, né, de produtos e tudo mais. O que nós estamos assistindo hoje é preocupante. Eu falo pelo seguinte, a telemedicina ela não pode ser implementada como mais uma porta. Eu vou no pronto-socorro, eu vou no consultório ou eu faço telemedicina? É importante que a gente tenha um desenho claro de qual é a minha estratégia de cuidado da minha população e aonde a telemedicina entra e faz o papel dela. Então, eu vou ter telemedicina como um ponto de triagem? Funciona bem no mundo inteiro. Vou ter a telemedicina como um ponto de acompanhamento desses participantes? Aí não só telemedicina, telesaúde, porque eu vou envolver outros profissionais. Eu vou ter a telemedicina como acesso ao especialista que não está naquele local, que é mais erro? Excelente. Mas ela está muito hoje, no dia a dia, como mais uma porta. E isso é muito ruim, porque você potencializa no mundo virtual o problema de fragmentação que você tem no mundo presencial. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, porque, na verdade, se traduz em mais custo e pouca efetividade de retorno, né? Então, acho que todos nós, né, aqui que estamos, né, operando o sistema de alguma forma no que diz respeito à gestão populacional, temos que estar muito atento a isso, né? Como realmente definir claramente a sua estratégia de cuidado e, dentro dessa estratégia, definir onde não dá para voltar atrás. Esse é um caminho que não se volta atrás e é uma ferramenta excelente para a telemedicina, na minha visão, ela humaniza o cuidado, porque ela aproxima do beneficiário. É interessante um cara receber uma ligação e falar assim, o senhor tomou o remédio? Como está se sentindo hoje? Isso humaniza o cuidado. Isso não esfria o cuidado. Pelo contrário, você estava falando no painel anterior dessa questão da aproximação com o beneficiário. A telesaúde, vou ampliar de novo aqui, que eu acho que a telemedicina fica mais restrita, ela é uma ferramenta para isso. Ela é uma ferramenta para se aproximar, né? Não é mais permitido hoje você não conhecer a sua população. Não cabe mais isso hoje. Você tem que saber quem são seus diabéticos, quem são seus hipertensos, você tem que saber que nível de controle você vai ter sobre eles, numa ajuda mútua, numa melhor qualidade de vida dessas pessoas, numa melhor condição de saúde dessas pessoas e numa melhor condição de saúde financeira das empresas, porque essa conta vai chegar. E o quanto mais a gente erra, né, ali na prevenção, nos cuidados primários, a gente leva esses pacientes mais rapidamente, né, mais jovens, a acometimentos de mais comorbidades, a situações mais críticas, muitas vezes irreversíveis. Já chega num ponto que você não consegue reverter. Ao passo que, se você faz o trabalho certo ali a nível primário, você retarda a chegada dessas comorbidades, faz com que ela chegue nas pessoas mais à frente, porque vai chegar, a idade vai trazer essas comorbidades, e, ao mesmo tempo, você faz também que chegue numa condição de saúde melhor, não tão agravada, não tão debilitada. Então, acho que isso é muito fundamental. Para comprovar isso, os números que nós temos, a autogestão, não sei se combina com o da Abrange, depois podemos até trocar informações sobre isso, mas a gente está assistindo uma crescente no número de consultas de pronto-socorro, chegando a níveis de pré-pandemia. Então, como é que pode eu estar agora fazendo telemedicina, porque eu estou fazendo telemedicina, as consultas estão acontecendo, e meu pronto-socorro está voltando a patamar de 2019? Está errado. Alguma coisa está errada. Então, por isso que eu coloco, né, essa luz amarela sobre esse processo, que ele é preocupante, né? Ele precisa de realmente ter. E aí, aquilo que eu falo, né, para concluir de novo aqui minha fala, assim, não existe terceirização de culpa. Isso aqui não dá para culpar o beneficiário, culpar o hospital. Isso é papel da operadora. Esse é papel nosso e pronto. Nós é que temos que fazer essa gestão. Não dá para culpar, o hospital está ligando para o beneficiário para vir aqui fazer consulta no pronto-socorro. O papel dele é trair o cliente. E você está fazendo o quê? O beneficiário agora está querendo voltar ao pronto-socorro, porque agora está sem medo da pandemia, né? Voltar ao costume antigo. E você está fazendo o quê? Então, assim, acho que esse é um ponto importante que a gente tem que, às vezes, levantar esses tapetes, né? E discutir isso de forma mais eficiente. Essa é a minha humilde opinião, cara.
Com certeza, sempre muito valiosa. Fica à vontade, Manuel. Só complementando ainda sobre a questão individual, se fui pego de surpresa pela pergunta. Para variar, né, Manuel? Mas eu sou bem desorganizado. Não. Eu, obviamente, não imaginava. Então, tem que ir lembrando os tópicos, né? Mas eu falei do reajuste anual, mas aqui para trazer, a título de exemplo, a questão do passado sendo regulado, né? Há um debate nesse momento no judicial, até no âmbito do STF, sobre a questão do reajuste por faixa etária dos planos antigos, né? Por conta, inclusive, do Estatuto do Idoso. Então, veja, a questão da instabilidade jurídica dos contratos, que faz você resolver, ou melhor, debater o passado, imagina o tamanho do problema para cada uma das operadoras, e até é difícil de mensurar o risco de ter que voltar no passado, devolver aqueles reajustes e, eventualmente, devolver em dobro. Então, isso vale para planos individuais. Mas o que eu queria mencionar aqui, que dos itens que mencionei, entre aceitação, cancelamento do contrato por conta de fraude, naturalmente, infelizmente, é um drama que se vive no país. Não há importância assegurada. Então, veja, é um estabelecimento do mútuo sem que tenha limite. É difícil você estabelecer um mútuo sem que tenha limite, com regras tão penosas, né, do ponto de vista da capacidade de você equilibrar um contrato de longo prazo e sem uma regra de reajuste que te permita fazer isso. Então, a questão do cancelamento, a importância assegurada, as regras de franquia e coparticipação que permitem equilibrar isso, o reajuste por faixa etária, que é um dos debates e uma das dificuldades que se interpõe a esses contratos de longo prazo, a partir de 60, não mais reajusta. E o reajuste anual são vários dos pontos relevantes para restabelecer os planos individuais, na minha opinião. Fundamental, Manuel, até porque a gente acaba focando muito no reajuste, né? E tem outros elementos que precisam ser avaliados também. Isso aqui é prova, gente, existe a falta de previsibilidade jurídica, existe a falta de previsibilidade do evento também. Aqui eu não combinei pergunta com nenhum deles, tá? O pessoal até mandaram perguntas, avaliaram, mudei tudo. Então o pessoal está respondendo aqui. O Manuel puxou de memória esses pontos todos aqui, que mostra ainda mais o valor, a competência deles. Deixa eu só... Fica à vontade, fica à vontade. Já que eu fui citado aqui pelo Dr. Manuel com relação a essa questão do plano individual, eu vou falar Primeiro, a questão do reajuste, eu já tinha, anteriormente, já tinha falado que eu acho que a agência está aberta para poder discutir. Uma coisa que, obviamente, a gente não vai abrir mão é com relação a essa questão da rescisão unilateral do contrato. Isso aqui eu acho que é uma situação que não está na pauta, nós não vamos avançar nesse tema. E aí, voltando um pouco lá para a Constituinte, e depois de todo esse processo para a elaboração do marco legal 9656, na verdade, isso foi uma inovação do legislador diante de todo o cenário que nós estávamos vivendo, considerando que nós tínhamos um setor que era um setor que não tinha qualquer regra, cada um estabelecia a sua regra, e aí aquele momento, aquele ambiente político que nós estamos vivendo, fez com que, obviamente, essa proteção ao consumidor fosse incluída, fosse inserida, e confesso que há, inclusive, uma inovação comparada a outros mercados mundiais, a regulação brasileira inovou nesse sentido, mas é a regra que está posta, obviamente, a gente tem que preservar, e aí, numa lógica, fazendo um paralelo, já voltando um pouco o rol, que aí nós tivemos, em 88, a possibilidade da iniciativa privada poder atuar na área de saúde. Foram 10 anos aguardando para que se chegasse a um marco regulatório nosso com relação aos planos da 9656. Depois tivemos mais 2 anos de debate para a criação da agência. A própria ação no STJ, que deu origem, que desencadeou essa reação do Legislativo, ela tramitou ao longo de 6 anos quase, ou seja, havendo debate contraditório, a todo um processo sendo estabelecido na Câmara dos Deputados. Em 21 dias foi aprovado, no Senado com mais 15 dias, na Câmara não teve qualquer tipo de debate com relação ao tema. Mas aí, voltando um pouco à questão do individual, Dr. Manuel, na verdade é o seguinte, eu acho que a gente tem como avançar, está na nossa lógica de avaliar isso, de ver, será que, obviamente, conversando com o setor, o que é que, de fato, será que a agência determinar o percentual do reajuste individual é um dificultador? Esse é um ponto. Talvez a evolução individual dos custos de cada operadora poderia fazer com que
Veja, eu não estou falando por mim, não conversei, não dialoguei com os diretores de que forma nós iríamos caminhar, mas o fato é que está na nossa agenda regulatória para que a gente possa discutir isso. Mas essa é uma questão, será que se nós estabelecêssemos a possibilidade de reajuste individual de cada operadora, poderíamos fazer com que houvesse o interesse das operadoras em comercializar esse produto? Lembrando que há iniciativas legislativas nesse sentido. O senador Regufe, se não me falha a memória, ele apresentou um projeto para que toda e qualquer operadora seja obrigado a comercializar o plano individual. Mas eu acho que a gente pode avançar nessa discussão, pode avançar nesse debate. Agora, tem uma questão que aí eu acho que nessa discussão a gente tem que colocar foco no plano individual, no reajuste individual. A revisão técnica também está para que a gente possa discutir, dando a lógica no coletivo, no sentido de dar mais transparência aos dados, dar mais transparência aos números, para que os beneficiários cada vez fiquem empoderados e cada vez mais tenham conhecimento dos seus direitos e por que está sendo esse percentual que está sendo repassado. E no meio desses vasos comunicantes, vamos dizer assim, nós temos o Guia ANS de Planos, que é o guia que vai possibilitar cada vez mais que haja portabilidade, para que o beneficiário fique empoderado e possa fazer as portabilidades assim que ele entender, obviamente respeitando as características e o tempo. Mas eu acho que é um tema que a gente está para discutir, podemos avançar, estamos à disposição. Já adiantando que, com relação a essa questão do rescisão, eu não tenho nenhum apetite de discutir não tenho nenhum apetite de discutir, mas no demais a gente pode discutir, sim. Num ponto importante, sabe, Paulo? E nessa evolução, acho que pela nossa experiência recente, talvez nem tão recente assim, vai demandar muito, né? Porque toda evolução, todo o ajuste, toda a revisão pensada pela agência, ela vai ter que ser articulada com o Poder Judiciário, de alguma forma, e também com o Legislativo, né? Para garantir que ela seja minimamente estável. Deixa eu aproveitar, considerando o tempo que nos resta, eu vou fazer o seguinte, para a gente lá encaminhar para o encerramento, vou deixar a pauta livre para vocês fazerem as suas palavras finais, e agora vou inverter aqui a ordem para a gente encerrar com o Paulo, em deferência a ele e a agência, né, que ele representa, mas a provocação que eu faço é o seguinte, Anderson, Manuel, Emilson e Paulo, esse momento de proximidade com eleições é um momento de muita incerteza, né, muita insegurança, mas contaminado aqui pelo otimismo de vocês, também é um momento de muita esperança, né, de evolução. Então, na fala final de vocês, fiquem à vontade para abordar qualquer tema, mas eu queria assim, que vocês usassem um pouquinho do tempo para falar assim, o que vocês esperam. Já estão aqui pré-convidados para o Congresso daqui a um ano. O que vocês esperam que seja, né, como estaremos daqui a um ano? Qual a expectativa de vocês? O que a gente vai estar debatendo daqui a um ano num exercício especulativo de olhar para o futuro? O primeiro que tem essa missão aí é você, Anderson, fica à vontade. Eu sou, além de otimista, acho que eu sou um romântico da saúde. Eu vejo que a gente tem um trabalho maravilhoso, cara, de tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas. Eu acho que a pandemia nos mostrou isso muito forte, né? Os nossos índices de satisfação com os nossos planos foram, assim, altíssimos, né? As pessoas, de fato, se sentiram, de alguma forma, assistidas naquele momento de tão... Acho que isso também traduz até no número de negócios. Se eu fosse colocar aqui, cara, a posição que eu coloco é de maior integração, né? Eu vou usar um exemplo aqui, a gente está falando de coisas que estão agravando o custo, mas hoje as novas terapias têm pesado e têm criado uma insegurança no futuro, assim, como vamos conseguir pagar isso? E a gente tem a chegada agora de terapias gênicas que são muito importantes, né? 80% das nossas operadoras têm menos de 20 mil vidas. Então, para uma terapia gênica, se ele tiver um paciente, é o encerramento da operadora. É o encerramento da operadora. Não tem o que fazer. Nos valores que estão sendo praticados hoje, não tem o que fazer. Então, a gente às vezes fala, olha, tem que ser suplementar. Talvez isso quem tenha que pagar é o SUS. Não podemos assumir essa conta. Mas aí, quando você me fala do que eu penso no futuro, eu penso assim, por que a gente não... Se essa terapia é realmente boa, se esse medicamento faz o que se propõe, por que a gente não mapeia todas as pessoas do país que precisam desse tratamento? E por que a gente não cura essas pessoas?
criando formas para se acontecer isso. A primeira delas vamos discutir o financiamento disso, o privado com o privado, o público com o público, como é que a gente constrói isso. Via agência, talvez, vamos criar um fundo para que todo mundo possa participar desse fundo e tratar dessas pessoas. Ah, mas eu não tive o paciente. Não, mas eu contribuo com o fundo, porque se amanhã eu tiver, eu estou aqui segurado. O SUS cuida do SUS. Agora, vamos chamar a indústria aqui, vamos discutir se o valor é esse mesmo. Se está certo pagar o valor que está sendo cobrado. Vamos discutir a eficácia disso ao longo do tempo. E se daqui 2 anos essa doença voltar? Qual é o comportamento de risco nessa... Então, assim, o meu, talvez, sonho, né, é que a gente chegue a esse nível de discussão, e não a discussão assim, não vou pagar, eu vou pagar, tem que pagar, não tem que pagar. Se for realmente, cara, não dá para você não pensar no que a gente está assistindo aí e não tratar a cura dessas pessoas, não tem como. Foge a nossa missão não fazer isso, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar mais meios de fazer as coisas acontecer do que barreiras para que a gente não as faça. É difícil? Não, né? Acho que depende de boa vontade, de regras novas, de modelos novos de negócio, mas os modelos que tem hoje, se a agência incorporar a terapia higiênica amanhã, se cair na nossa, qualquer uma das 80% das nossas operadoras, é a liquidação da operadora. Acabou, não tem o que discutir. Então, é uma bomba relógio que a gente precisa tratar. Ela está aí, ela não vai parar, né? As doenças raras estão cada vez mais sendo foco desses tratamentos. Então, acho que a integração entre nós, entre o SUS, a agência, como beneficiário, eu acho que é algo que a gente precisa evoluir para o cumprimento da nossa missão de assistência. Com certeza, Anderson. E acho que a visão atual fragmentada, né, ela é muito ruim, porque a expressão que eu usei, o Luiz Celso lembrou disso ontem, né? Eu adoro usar a expressão farinha pouca, meu pirão primeiro. E quando essa discussão fica fragmentada, cada um defendendo o seu, isolado, ela vai para a judicialização, e aí é farinha pouca, meu pirão primeiro mesmo, né? Quem grita mais alto pode, quem não grita não leva. Então, acho a provocação super legítima. Anderson, obrigado. Obrigado pela sua participação. Manuel, quando o Manuel, né, põe o pijama, bota a cabeça no travesseiro à noite, o que ele pensa? O que ele olha para o futuro? Qual que é a sua expectativa, meu caro? E sabe que as suas palavras têm peso para muita gente aqui, a gente leva muito em consideração. Bom, em primeiro lugar, e aí, por favor, Anderson, me corrija, você mesmo falou no início da sua fala, em algum momento, que o setor de autogestão experimentou uma redução do número de beneficiários. Eu estimo que tenha saído de 6 para 5 milhões, quer dizer, uma redução expressiva. Então, qual é o meu receio para 2023? É que nós experimentemos esta redução, a depender de como vier o momento econômico. Esse é o primeiro aspecto, e talvez a gente esteja discutindo isso no próximo congresso da Abrange, talvez. O segundo ponto, que talvez seja objeto de debate, é de como fazer para, e aí pegando um pouco do gancho da experiência relatada pelo Dr. Emilson, regular ou, de alguma maneira, ter algum nível de modulação da evolução do custo da assistência, que passa por algum nível de controle ou de, enfim, sobre insumos, sobre a prestação de serviço e sobre o equilíbrio no relacionamento comercial entre operadoras e prestadores de serviços. Eu acho que esse talvez venha a ser o debate do próximo ano, em razão dessa crise mencionada pelo Wilson, que é absolutamente verdadeira e real. Então, talvez esse seja o tema, eu acredito, né, possa vir a ser o tema do próximo ano. Dada a inflação médico-hospitalar, dada a inflação da economia como um todo, talvez esse possa ser um dos temas mais relevantes. E aqui, pegando o gancho do que o Anderson mencionou, as terapias de elevado custo estão presentes nesse momento de forma cada vez mais frequentes. O que outros países fizeram foi estabelecer uma importância assegurada, um limite de cobertura, e, a partir dali, uma cobertura que a pessoa não deixa de ficar coberta, mas uma condição que eles chamam de alguma espécie de seguro catastrófico, coisa do tipo, que reúna uma massa maior, que é o conceito do resseguro. Então, talvez o cenário para Unimed singulares
pequenas ou operadoras menores, esse talvez venha a ser a solução econômica ou, enfim, um elemento econômico e uma forma de conseguir obter apoio para que essas pessoas tenham acesso a essa tecnologia, mas isso não significa necessariamente o impedimento de operadoras de menor porte ou com menor contingência de beneficiários operar. Muito obrigado, Manuel. Excelentes pontos. Doutor Emilson, o que tira o sono do doutor? O sonho nada tira, mas o que tira o sono do doutor Emilson à noite? O que ele pensa lá para setembro, outubro de 2023? Onde a gente quer estar, onde a gente pode estar? Renato, olha só. Eu vendo as manifestações do Manuel, do Anderson, e comungo que seja esse o seu pensamento, assim penso, eu gostaria de, entre esse contexto, que foi um muro de lamentações pelos dramas vividos por cada uma dos complexos empresariais. Eu gostaria de ter a oportunidade de transferir, na verdade, eu não chamaria nem de um problema, mas um apelo ao ilustre presidente da ANS, numa forma de, contextualizando tudo que nós definimos aqui, em transmitir a ele uma pergunta, porque na verdade eu disse que é uma pergunta, mas que é um apelo de propostas que, pelo menos minimamente, pudessem nos dar algum fôlego, alguma forma alternativa de uma sobrevivência, que aí sim a gente pudesse chegar a 2023 num mar mais sereno, um mar mais tranquilo. Tá? Então, se houvesse essa oportunidade, eu gostaria de transmitir ao presidente. Presidente, historicamente, primeiro eu vou fazer um histórico preambular com o intuito de conduzir ao texto final da pergunta. Historicamente, a saúde suplementar já atravessou momentos de resultados operacionais negativos, em especial associados às crises econômicas e recessão, como nos anos de 2003, 2004 e 2016. Entretanto, o momento atual parece diferir na magnitude das perdas, na sua dispersão pelo mercado e na sua persistência, desde o ano passado. E, em parte, ainda podemos considerar os efeitos da pandemia, embora residual, não se deve desprezá-lo. Mas o setor parece ter atingido um novo patamar de utilização. Como agência reguladora, e aí pergunto, como a agência reguladora analisa o avanço da sinistralidade geral, agora já próxima dos 88%, e que mecanismos regulatórios podem ser acionados para favorecer o reequilíbrio das contas? Ainda nesse cenário, qual a perspectiva de se rever a exigência de constituição da PIC que agrava o resultado operacional nesse momento de desequilíbrio? Antes de responder, Paulo, já aproveitando, olhando ali para o tempo, além da pergunta do doutor Emilson, depois fala também o que tira o seu sono. Mas, falando sério, agora aproveite e fique à vontade de fazer seus comentários finais. E acho que, de todos nós aqui, a resposta que a gente mais quer ouvir, eu pelo menos, quero assim, o que você pensa para setembro, outubro de 2023, daqui a um ano? Qual a sua visão? Tá, Renato, doutor Emilson, me abraçou sem apertar, me apertou sem abraçar. Né? Não, vamos lá, deixa eu responder a sua pergunta. De fato, a gente precisa... Essa é uma responsabilidade compartilhada. Primeiro, essa questão do percentual. As 88% que o senhor mencionou, parte das operadoras também, ou seja, essa visão voltada não só para a doença, para a prevenção e o cuidado do paciente, aquilo que o Anderson estava falando, a gente precisa mudar esse modelo assistencial que nós estamos vivendo, colocar o paciente no foco de toda essa discussão para que a gente possa encontrar formas de reduzir, obviamente, prestando a maior qualidade assistencial, mas, ao mesmo tempo, observando o custo. Isso é um primeiro ponto que eu acho que a gente tem colocado, aquilo não sendo repetitivo do que tudo foi colocado aqui. Com relação à regulação, o que é que a regulação pode fazer, o que é que a regulação está fazendo, e aí, se a gente for olhar, vou trazer um pouco de 2019 para cá, nós tivemos a regra de governança, que faz com que haja esse foco na gestão de risco,
de crise dentro das operadoras, essa questão da maior capacidade, como o senhor bem colocou no começo, dos diretores, a capacidade de governança, de entender esse mercado como um todo. Nós temos a APA, que é uma liberação de recursos que você pode fazer de forma mais ágil, dentro das suas condições de gerir. A própria capital baseado em riscos são iniciativas que vai fazer com que haja esse equilíbrio dentro da sua gestão, das suas contas. Como é que eu posso dizer? Eu vou antecipar aqui, o doutor Jorge Aquino, nós estamos discutindo com o doutor Jorge já uma iniciativa que eu acredito que na próxima reunião colegiada nós já iremos levar algo para poder flexibilizar as regras prudenciais, exatamente para dar esse fôlego diante desse cenário que a gente tem visto, nós temos acompanhado o resultado do primeiro semestre com relação às operadoras, então a gente está em fase de conclusão, o doutor Jorge está pilotando essa pauta, nós estamos conversando com toda a diretoria colegiada, e eu acredito que na próxima reunião do próximo dia 19 a gente já vai estar tendo uma resposta a essa questão. Doutor Omar, que não está aqui, mas tem estado sempre conosco, ligando, mostrando a preocupação, mandando ofícios, e eu acredito que na próxima semana a gente já vai ter uma resposta para isso. A PIC, a gente já tinha feito uma excepcionalização com relação a isso, em razão da pandemia, postergamos, termina os 24 avos, termina agora no final desse ano, essa Constituição, não tem nada relacionado à PIC para flexibilizar, mas qualquer coisa a gente pode discutir. Independente de qualquer coisa, a agência está aberta ao diálogo, aberta à conversa, e aí, nas minhas palavras finais, Renato, na verdade, eu consigo dormir tranquilo, assim, bota a cabeça, eu durmo rápido. O problema é que depois de 3 horas eu acordo e começo a pensar nas coisas. Esse que é o grande problema que eu tenho. Mas, trazendo um pouco, a agência, entendo que em um setor com vários atores como o nosso, entendo que para que a gente possa chegar a um denominador comum, que a gente possa chegar a uma solução ou às soluções, tem que passar pela regulação. É a regulação, a arena, o fórum responsável para que a gente possa debater todo e qualquer problema relacionado ao setor de saúde suplementar. E aí eu falo que a agência e essa diretoria está aberta ao diálogo, está aberta para que a gente possa apresentar as demandas. Eu falo por onde eu vou, que apresentem soluções, apresentem demandas, vocês têm uma capacidade maior de encontrar soluções ou trabalhar, encontrar um produto que venha submeter para que a gente possa estudar em cima dele, para tentar dar celeridade a essa análise, a essa conclusão. Desafios são tremendos, são muitos que nós temos pela frente, mas a agência está voltada para que esses desafios sejam superados. Então, eu reafirmo minha palavra de otimismo, que a agência vai estar voltada para todos esses problemas. Nós temos, hoje foi publicado a nossa consulta pública para a agenda regulatória no triênio 2023-2025, vai ficar aberta a partir do dia 19 de setembro até o dia 10 de outubro, ou seja, conclamo a todos que apresentem as sugestões, façam críticas. Obviamente, é através da agenda regulatória que a gente vai priorizar a nossa atuação regulatória. Então, tem uma oportunidade para que todos o façam, critiquem, apresentem sugestões, porque é através da nossa agenda que a gente dá transparência, dá previsibilidade e, acima de tudo, dá segurança jurídica para o setor, que é isso que a gente quer. Então, mais uma vez, muito obrigado, Renato, pela oportunidade de estar aqui falando, e, mais uma vez, coloco à disposição a agência para que a gente possa debater todo e qualquer assunto, seja ele o mais espinhoso ao mais brando possível. Muito obrigado. Nós que agradecemos.